Em 10 segundos, eu vou te provar que a sua religião usa o medo para te controlar. E vou te mostrar como Tomé ensinou a quebrar essas correntes. Se você sempre sentiu culpa ao questionar, se sempre obedeceu porque tinham medo de punição eterna, você foi treinado. Hoje eu te mostro o logion exato de Tomé que expõe o mecanismo de manipulação. E no final, eu aplico isso em salvação, mediação e livre-arbítrio. Você vai ver como funciona a engrenagem. E depois de ver, você não consegue mais não ver. Eu vou ler o trecho original, mostrar o contexto histórico da manipulação institucional, e você decide se isso é exagero meu ou diagnóstico preciso de um sistema que precisa que você tenha medo para funcionar. Mais adiante, eu vou te dar um teste de 10 segundos, literalmente 10 segundos, que revela se você está sendo manipulado pela sua fé. E o teste não é meu, é de Tomé. Logion 3. E funciona há 1800 anos. Evangelho de Tomé. Logion 3. Jesus diz: Se aqueles que vos guiam disserem, eis que o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, viveis em pobreza, e sois a pobreza. Lê de novo, devagar. Se aqueles que vos guiam disserem. Tomé não está falando de líderes políticos. Está falando de líderes religiosos, de quem guia a fé. E ele diz: se eles disserem que o reino está fora, no céu, no além, depois da morte, longe de você, então você vai perseguir o inacessível. Vai gastar a vida toda tentando alcançar o que os pássaros já alcançam voando. Vai mergulhar atrás do que os peixes já têm nadando. E enquanto você persegue o inalcançável, você depende, você obedece, você paga, você se submete. Porque quem controla o acesso ao que está fora, controla você. Mas Tomé diz: o reino está dentro, e dentro dissolve controle. Porque se está dentro, ninguém pode te vender acesso. Ninguém pode te cobrar pedágio. Ninguém pode te ameaçar com exclusão. O que está dentro de você já é seu. E o que já é seu não pode ser usado como moeda de chantagem. Agora, presta atenção. É aqui que muda o dono da leitura. A frase seguinte é a ferramenta de diagnóstico. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. Autoconhecimento não é terapia moderna. É critério de liberdade. Porque quem se conhece não pode ser enganado sobre quem é. E quem não pode ser enganado sobre quem é, não pode ser controlado por identidade inventada. Não pode ser manipulado por culpa fabricada. Não pode ser ameaçado com condenação externa de algo que reconhece internamente como falso. Mas a frase final é a lâmina. Se não vos conhecerdes, viveis em pobreza, e sois a pobreza. Pobreza não é falta de dinheiro, é falta de reconhecimento. É viver sem saber quem você é. E quando você não sabe quem é, alguém te diz. E quem te diz quem você é, controla o que você faz. Te diz que você é pecador, que você é indigno, que você precisa de salvação externa, que você precisa de mediador, que você precisa obedecer, pagar, se submeter ou será condenado. E você acredita, porque você não se conhece. Então você vive na definição que te deram. E a definição que te deram é ferramenta de controle. Se inscreve, aqui a gente lê a fonte, não o eco. Vamos ao teste de 10 segundos. Funciona assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Você responde mentalmente. Não precisa falar alto. Não precisa escrever. Só responde com honestidade interna. E a resposta revela o mecanismo. A pergunta é: quando você pensa em Deus, o que vem primeiro? Amor ou medo? 10 segundos. Silêncio interno. Responde agora.
Se a primeira coisa que veio foi amor, amor incondicional, presença acolhedora, pertencimento, paz, então você já rompeu a corrente. Você não está sendo controlado por medo. Você pode estar em comunidade religiosa, pode seguir tradição, pode praticar ritual, mas a base não é terror, é reconhecimento. Mas se a primeira coisa que veio foi medo, medo de punição, medo de condenação, medo de não ser suficiente, medo de estar errado, medo de perder salvação, medo de desagradar, medo de inferno, então você está sendo manipulado. E a manipulação não é acidental, é arquitetônica. Foi construída. E foi construída porque medo gera dependência. E dependência gera controle. E controle gera poder. E poder gera estrutura. E estrutura precisa de medo para se sustentar. Você leu isso como ataque ou como diagnóstico? Porque eu não estou atacando fé. Estou expondo o mecanismo. E o mecanismo é simples. Se a sua relação com o sagrado é baseada em terror de punição eterna, então alguém se beneficia do seu terror. E quem se beneficia não é Deus. É a estrutura que media o acesso. Porque se você tem medo de Deus, você precisa de protetor. Precisa de quem interceda. Precisa de quem garanta que você não será condenado. E quem garante isso, cobra. Não sempre em dinheiro. Às vezes, em obediência. Às vezes, em silêncio. Às vezes, em submissão de pensamento. Às vezes, em renúncia de questionamento. E você paga, porque o medo é maior que a dúvida. Mas Tomé diz: o reino está dentro. E se o reino está dentro, Deus não está longe, ameaçador, esperando o erro para punir. Deus é a estrutura viva que já te constitui. Não é externo, é fundamento. E fundamento não pune. Fundamento sustenta. E quando você reconhece que é sustentado, não por mediador externo, mas por estrutura interna, o medo dissolve. Não porque você nega a consequência, mas porque você reconhece que a consequência não é castigo divino arbitrário. É desalinhamento entre o que você é e o que você vive. Fecha os olhos por um instante. Respira e observa. Quando você pensa em Deus agora, sem a camada de doutrina, sem a camada de ameaça, o que você sente? Amor ou medo? Abre os olhos. Vamos ao contexto histórico de como o medo virou ferramenta. Não foi sempre assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia diversidade. Comunidades que liam Tomé, que liam Madalena, que entendiam reino como presença interna, não como prêmio futuro. Essas comunidades não usavam medo como base. Usavam reconhecimento. E reconhecimento não gera controle. Gera autonomia. E autonomia é incompatível com o império. Quando Constantino declara tolerância ao cristianismo em 313 d.C. e Teodósio o torna religião oficial em 380 d.C., o cristianismo deixa de ser movimento perseguido e vira estrutura de Estado. E estrutura de Estado precisa de uniformidade. Precisa que todos acreditem da mesma forma. Precisa que todos obedeçam à mesma autoridade. Precisa que todos tenham medo da mesma punição. Porque mesma punição cria mesma obediência. E mesma obediência cria controle em massa. Atanásio de Alexandria, em 367 d.C., envia a carta festiva 39. Ele lista os textos aceitos, os 27 livros do Novo Testamento que você conhece, e os textos rejeitados. Tomé está na lista de rejeitados. E a razão não é que Tomé nega a divindade de Cristo. A razão é que Tomé dá acesso direto. E acesso direto elimina necessidade de mediador. E mediador eliminado é poder dissolvido. Sela isso com um like para não morrer aqui. Vamos a outro Logion, Tomé 70. Se produzires o que está dentro de ti, o que produzires te salvará. Se não produzires o que está dentro de ti, o que não produzires te destruirá. Salvação não é externa.
é produção interna. E produzir não é comportamento moral. É manifestação. É trazer à luz o que já está dentro, mas que você nega. E quando você nega o que está dentro, o negado apodrece. Vira sombra, vira peso, vira culpa, vira medo. E o medo te paralisa. E a paralisia te torna dependente. E a dependência te torna controlável. Mas se você produz, se você manifesta, se você vive alinhado com o que reconhece dentro, o que você produz te salva. Não porque Deus te recompensa, mas porque você para de viver em conflito interno. Para de negar o que é. Para de fingir. Para de obedecer por medo. E começa a viver por reconhecimento. E viver por reconhecimento é liberdade. E liberdade não pode ser vendida. Não pode ser mediada. Não pode ser controlada. Para você, isso é libertação ou perigo? Porque aqui está o ponto. Para quem vive de medo, isso soa como libertação. Para quem lucra com medo, isso soa como perigo. E a pergunta que define tudo é: de que lado você está? Do lado de quem precisa ser livre? Ou do lado de quem precisa controlar? Se você sente que o medo te dominou por tempo demais, digite livre. Agora vamos aos sinais concretos de manipulação religiosa, não teoria. Sinais práticos que você pode identificar hoje, na sua comunidade, na sua igreja, na sua tradição. E os sinais não vêm de mim. Vêm da comparação entre o que Tomé ensina e o que estruturas de controle fazem. Eu vou listar o mecanismo, mostrar como aparece e você identifica se reconhece ou não. E reconhecer não é traição, é lucidez. Primeiro sinal: substituição de reconhecimento por obediência. Quando uma estrutura religiosa te diz que salvação depende de você obedecer regras externas, ir à igreja todo domingo, pagar dízimo, confessar pecados a um mediador, seguir código de vestimenta, evitar certos alimentos, certos comportamentos, certas perguntas, ela está substituindo reconhecimento interno por controle externo. Porque regras externas podem ser fiscalizadas. Reconhecimento interno, não. E o que não pode ser fiscalizado, não pode ser controlado. Então, a estrutura cria regras. E te diz que Deus se importa com as regras. E você obedece. Não porque as regras te aproximam do sagrado, mas porque desobedecer te afasta da estrutura. E ser afastado da estrutura é ser ameaçado com exclusão. E exclusão, em comunidade que usa medo, é condenação social disfarçada de condenação divina. Tomé não tem regras externas. Tomé tem diagnósticos internos. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. Não há lista de comportamentos. Há chamado ao reconhecimento. E reconhecimento não pode ser terceirizado. Não pode ser delegado. Não pode ser comprado. Segundo sinal, uso de culpa como moeda. Estruturas de controle fabricam culpa. Te dizem que você nasceu errado, que você é pecador por natureza, que você carrega dívida que não contraiu, pecado original, karma herdado, impureza congênita, e que você precisa pagar, precisa se redimir, precisa compensar. E a compensação nunca termina, porque culpa fabricada não tem origem real. Então, não tem quitação real. Você paga a vida inteira, e a estrutura coleta. Mas Tomé, Logion 3, diz que você é filho do Pai vivo, não filho em dívida, filho em filiação. E filiação não é conquista, é condição. Você não vira filho ao obedecer. Você reconhece que sempre foi. E quando você reconhece, a culpa fabricada dissolve. Porque culpa real, desalinhamento entre o que você é e o que você vive, se resolve por alinhamento, não por pagamento. E culpa fabricada, dívida inventada por estrutura de controle, se resolve por reconhecimento de que nunca foi real. Você carrega culpa que não é sua? Terceiro sinal: monopolização do sagrado. Quando te dizem que só dentro da igreja há salvação,
que só através do mediador oficial há acesso a Deus, que só os sacramentos validados pela instituição têm poder, que só a interpretação autorizada da Escritura é legítima. Isso é monopolização. E monopolização é técnica de mercado, não de espiritualidade. Você cria escassez artificial, declara que o sagrado é raro, controlado, acessível apenas por canal específico. E quem controla o canal, controla o acesso. E quem controla o acesso, cobra pedágio. Mas Tomé diz: o reino está dentro de vós e fora de vós. Não está trancado em templo. Não está guardado em sacramento. Não está mediado por hierarquia. Está espalhado, disponível, presente. E presença não pode ser monopolizada, pode ser negada, pode ser ignorada, mas não pode ser trancada. Evangelho de Tomé, Logion 113. Os discípulos perguntam: quando virá o reino? E Jesus responde: não virá com expectação. Não dirão: eis aqui ou eis ali. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Espalhado, não concentrado em instituição, não guardado em cofre sagrado. Espalhado. E você não vê porque foi treinado a procurar no lugar errado. Foi treinado a procurar no templo, no altar, no mediador. Mas está debaixo dos pés, dentro do peito, no ar que você respira. E o que está em todo lugar não pode ser vendido. Pode ser reconhecido. E reconhecimento é gratuito. Se você passar por isso rápido, você perde o ponto. Quarto sinal: castigo desproporcional por questionamento. Estruturas de controle não toleram dúvida, porque dúvida é início de autonomia, e autonomia é fim de dependência. Então, quando você questiona a doutrina, questiona a autoridade, questiona a interpretação, questiona a prática, a resposta não é diálogo, é punição. Te chamam de herege, te chamam de rebelde, te chamam de instrumento do mal, te excluem, te silenciam, te ameaçam com condenação eterna. Não porque sua pergunta é perigosa para Deus, mas porque sua pergunta é perigosa para a estrutura. E aqui está a diferença brutal. Deus, o sagrado, o fundamento, o reino, não tem medo de pergunta. Estrutura de controle tem, porque Deus é real. E real resiste a questionamento, mas estrutura de controle é construção. E construção desmorona quando examinada. Tomé registra tensões. Logion 114. Pedro questiona a presença de Maria, Madalena, entre os discípulos. Ele diz: que Maria saia de nosso meio porque as mulheres não são dignas da vida. E Jesus não o pune por questionar. Jesus responde. E a resposta, embora problemática em linguagem, fala de tornar Maria masculina, que no contexto gnóstico significa completa, integrada, não biológica, não é punição, é reconfiguração. Jesus não silencia Pedro, reorienta Pedro. E reorientar é diferente de punir. Reorientar pressupõe que erro é falta de alinhamento, não rebeldia ontológica. E falta de alinhamento se corrige por reconhecimento, não por terror. Qual palavra aqui te deu um choque? Quinto sinal: promessa de recompensa futura condicionada a sacrifício presente. Te dizem: sacrifique agora, obedeça agora, sofra agora, renuncie agora. E depois da morte, depois do julgamento, depois do fim dos tempos, você será recompensado. Mas depois nunca chega enquanto você vive. Então, você nunca pode verificar se a promessa é real. Você vive em sacrifício perpétuo, baseado em promessa não verificável. E enquanto você sacrifica, a estrutura coleta. Coleta seu tempo, coleta seu dinheiro, coleta sua obediência, coleta sua autonomia. Tomé inverte isso. Logion 51. Os discípulos lhe disseram: quando virá o repouso dos mortos? Quando virá o mundo novo? Ele lhes disse: o que esperais já veio, mas vós não o reconheceis. Já veio. Não virá depois que você morrer. Não virá se você obedecer.
já veio. E você não reconhece porque foi treinado a esperar. E esperar mantém você em suspensão. Mantém você dependente. Mantém você obediente. Porque quem espera não age. Quem espera obedece. E obediência alimenta a estrutura. Mas reconhecer que o reino já está, que o repouso já opera, que a totalidade já pulsa, dissolve espera. E dissolver espera é dissolver dependência. E dissolver dependência é dissolver controle. Fecha os olhos de novo. Respira fundo. Visualiza. Você está esperando algo que já chegou? Você está sacrificando o presente por promessa futura que nunca se verifica? Você está obedecendo por medo de perder recompensa que ninguém provou que existe? Abre os olhos. Isso é fé ou manipulação? Sexto sinal: isolamento de vozes dissidentes. Quando uma estrutura te diz para não ler certos textos, para não ouvir certas vozes, para não considerar certas perspectivas, não porque são demonstravelmente falsas, mas porque são perigosas, heréticas, não autorizadas, ela está te isolando. E isolamento é técnica de controle, porque quem só ouve uma voz só pode repetir uma voz. E quem só repete, não questiona. E quem não questiona, não ameaça. Atanásio, Carta Festiva 39, não argumenta teologicamente contra Tomé. Ele declara administrativamente que Tomé não deve ser lido. E não deve ser lido é código para não deve ser considerado. E não deve ser considerado é código para não deve influenciar seu pensamento. E não deve influenciar seu pensamento é controle de narrativa. E controle de narrativa é controle de identidade. E controle de identidade é controle de comportamento. Mas verdade, verdade real, não verdade institucional, não tem medo de comparação. Verdade real resiste a exame. Verdade real convida questionamento. Porque verdade real é estrutura, não construção. E estrutura não desmorona quando examinada. Construção desmorona. Então, quando te dizem não leia isso, pergunte: por quê? E se a resposta é porque é perigoso, pergunte: perigoso para quem? Para Deus? Ou para a estrutura que afirma falar por Deus? Você sempre leu isso como proteção ou como censura. Não caminhe sozinho no deserto da manipulação. Una-se à nossa busca pela gnose. Vamos ao mecanismo final. Sacralização da ignorância. Estruturas de controle te dizem que questionar é falta de fé, que duvidar é pecado, que investigar é soberba, que conhecimento é perigoso. Bem-aventurados os que creem sem ver. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Não te apoies no teu próprio entendimento. E essas frases, fora de contexto, viram ferramentas de silenciamento. Porque se conhecimento é perigoso, ignorância é virtude. E se ignorância é virtude, dependência é santidade. E dependência santa é controle sacralizado. Mas Tomé, Logion 3, diz: quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. Conhecimento não é inimigo. Conhecimento é critério. Conhecimento de si dissolve mentira sobre si. E mentira sobre si é base de controle. Porque se você acredita que é pecador indigno que precisa de salvação mediada, você obedece ao mediador. Mas se você reconhece que é filho do Pai vivo, que o reino está dentro, que salvação é reconhecimento não mediado, então o mediador vira opcional. E opcional não sustenta império. Evangelho de Madalena, fragmento preservado. Madalena diz que perguntou ao Senhor: quando alguém vê a visão, é com a alma ou com o espírito? E Jesus responde: não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a mente, que está entre os dois. Mente, não fé cega. Mente, a ferramenta que discerne, a ferramenta que questiona, a ferramenta que examina. E Jesus valida a mente como instrumento de visão espiritual. Não nega a razão, integra a razão.
E integração de razão com espírito é gnose. É conhecimento vivido. É reconhecimento que não é crença passiva, mas experiência ativa. E gnose não pode ser controlada, porque gnose é direta, e direto não tem intermediário. E sem intermediário não há controle. Se o teste te revelou a verdade, digite livre. Agora vamos à aplicação final. Como você usa isso? Como você quebra as correntes? Porque diagnóstico sem saída é paralisia. E paralisia é outra forma de controle. Então, eu vou te dar 3 práticas concretas, não rituais, não dogmas, práticas de reconhecimento, que Tomé e Madalena ensinam. E você decide se testa ou não. E testar é escolha. E escolha é liberdade. E liberdade é o que a estrutura mais teme. Primeira prática: substitua obedecer por reconhecer. Toda vez que você sentir impulso de obedecer por medo, medo de punição, medo de condenação, medo de exclusão, pause, respire e pergunte: eu estou fazendo isso porque reconheço internamente como verdadeiro? Ou estou fazendo porque tenho medo de não fazer? Se a resposta é medo, você está sendo controlado? E ser controlado não é virtude, é prisão. Mas se a resposta é reconhecimento, eu faço isso porque ressoa, porque faz sentido, porque alinha com o que eu reconheço como real, então você está livre. Mesmo que a ação seja a mesma, a base mudou. E base muda tudo. Tomé não proíbe prática. Tomé questiona motivo. Você pode rezar, pode jejuar, pode ir ao templo. Mas por quê? Se é por medo, você é escravo. Se é por reconhecimento, você é livre. E liberdade interna transforma a ação externa em expressão, não em obrigação. Segunda prática: pergunte: quem ganha? Toda vez que você receber ensinamento religioso, doutrina, regra, ameaça, promessa, pergunte: quem ganha se eu acreditar nisso? Se a resposta é: eu ganho clareza, liberdade, paz interna, então o ensinamento serve a você. Mas se a resposta é: a estrutura ganha minha obediência, meu dinheiro, meu silêncio, minha dependência, então o ensinamento não é espiritual, é político. E político disfarçado de espiritual é manipulação. Exemplo: te dizem que dízimo é mandamento divino. Pergunte: quem ganha? Se você ganha senso de generosidade, participação em comunidade, alinhamento com valor de partilha, então dízimo é expressão. Mas se a estrutura ganha seu dinheiro enquanto te ameaça com maldição financeira, caso você não pague, então dízimo não é generosidade, é extorsão sacralizada. E extorsão sacralizada é crime espiritual. Tomé, Logion 95. Se tendes dinheiro, não o empresteis a juros, dai-o a quem não vos devolverá. Generosidade real não cobra retorno, não ameaça com maldição, não promete recompensa multiplicada. Generosidade real dá e solta. E soltar dissolve controle. Quem ganha quando você tem medo? Terceira prática: produza o que está dentro. Lodion 70. Se produzires o que está dentro de ti, o que produzires te salvará. Produzir não é fabricar, é manifestar, é trazer à luz, é parar de esconder, parar de fingir, parar de negar o que você sente, o que você pensa, o que você reconhece como verdadeiro. Porque o que você nega apodrece. Vira ressentimento, vira culpa, vira sombra. E sombra te destrói por dentro, enquanto você finge estar bem por fora. Mas produzir, falar a verdade que você reconhece, viver o alinhamento que você sente, questionar o que não ressoa. Isso te salva. Não porque Deus te recompensa, mas porque você para de viver dividido. Para de trair a si mesmo. Para de obedecer estrutura que nega o que você é. E aqui está o risco. Produzir o que está dentro pode te custar pertencimento, pode te custar aceitação,
Pode te custar segurança social dentro da estrutura. E esse é o teste final. Você escolhe verdade interna ou aceitação externa. Você escolhe liberdade ou segurança. Você escolhe reconhecimento ou obediência? E essa escolha define tudo. Fecha os olhos. Última vez. Respira fundo. Pergunta a si mesmo: o que está dentro de mim que eu nego porque tenho medo de produzir? Qual verdade eu escondo porque a estrutura não tolera? Qual questionamento eu silencio porque questionar é punido? Abre os olhos. Isso é salvação ou autodestruição? Porque Tomé diz: se você não produz, o que você não produz te destrói. Destruição não vem de Deus. Vem de você negando o que você é. E negar o que você é por medo de estrutura é trocar vida eterna por aceitação temporária. E aceitação temporária não salva. Aprisiona. Agora vamos ao círculo final. Volta ao teste de 10 segundos. Quando você pensa em Deus, o que vem primeiro? Amor ou medo? Se ainda é medo, você tem trabalho a fazer. Não trabalho de obediência, trabalho de desconstrução, porque medo não é plantado por Deus. É plantado por quem lucra com seu medo. E desconstruir medo é reconhecer: Deus não te ameaça, estrutura te ameaça. E estrutura não é Deus. Estrutura é construção humana. E construção humana pode ser desfeita. Mas, se agora é amor, se você reconhece que o sagrado é fundamento que sustenta, não juiz que condena, então você já quebrou a corrente principal. Você pode ainda estar em comunidade religiosa, pode ainda seguir tradição, pode ainda praticar ritual. Mas a base mudou. Você não obedece por terror. Você participa por reconhecimento. E participação por reconhecimento é liberdade. Obediência por terror é escravidão. E escravidão sacralizada é o crime mais profundo, porque escravidão política pode ser vista, pode ser combatida, mas escravidão espiritual é invisível, é interiorizada. Você se torna carcereiro de si mesmo. Obedece sem que ninguém te force. Tem medo, sem que ninguém te ameace diretamente. E chama isso de fé. Mas Tomé chama isso de pobreza. E pobreza não é falta de bens, é falta de reconhecimento. É viver sem saber que o reino está dentro. É procurar fora o que já pulsa por dentro. É esperar permissão externa para viver verdade interna. E permissão externa nunca vem, porque estrutura não te liberta. Estrutura te mantém dependente. E dependência é lucro. Evangelho de Madalena, fragmento final. Depois de ensinar, depois de ser questionada por Pedro, depois de ser defendida por Levi, o texto diz: e eles começaram a sair para proclamar e pregar. Não diz que construíram templo. Não diz que criaram hierarquia. Diz que saíram para proclamar. E proclamar não é institucionalizar. É testemunhar. É compartilhar reconhecimento. E reconhecimento compartilhado cria movimento, não monopólio. Movimento é fluido. Monopólio é fixo. E fixo pode ser controlado. Fluido, não. Então, o que você faz agora? Se o teste revelou que você está sendo manipulado, você tem 3 caminhos. Primeiro, negar. Voltar ao medo. Voltar à obediência. Voltar à segurança de não questionar. E esse caminho é válido. É escolha. Mas é escolha de continuar preso. Segundo, confrontar. Questionar abertamente. Desafiar a autoridade. Exigir resposta. E esse caminho é corajoso, mas é arriscado, porque estrutura pune quem desafia. Terceiro, reconhecer internamente e viver externamente. Você não briga com a estrutura. Você simplesmente para de depender dela internamente. Você participa se quiser, mas não porque precisa, porque escolhe. E escolha baseada em reconhecimento, não em medo. É liberdade silenciosa. E liberdade silenciosa não pode ser punida, porque não é visível.
E aqui está a sabedoria final de Tomé. Ele não manda você sair da sinagoga, sair do templo, sair da comunidade. Ele manda você reconhecer que o reino não está lá, está dentro. E quando você reconhece isso, você pode estar fisicamente no templo, mas internamente livre. E liberdade interna é inatacável. Logion 42. Jesus disse: sede transeuntes. Transeuntes. Não moradores fixos, não prisioneiros, transeuntes. Você passa, você experimenta, você participa, mas não se prende. Porque prender-se à estrutura externa é negar reino interno. E negar reino interno é pobreza. Se o reino é dentro, quem ganha quando você procura fora? Quem ganha quando você obedece por medo em vez de reconhecer por verdade? Quem ganha quando você paga por acesso ao que já é seu? Quem ganha quando você silencia o que está dentro porque a estrutura não tolera? Quem ganha quando você espera a salvação futura em vez de reconhecer presença atual? A resposta não é Deus. A resposta é estrutura. E estrutura é construção humana. E construção humana serve interesse humano. E interesse humano, quando sacralizado, vira manipulação. E manipulação, quando interiorizada, vira prisão. Mas Tomé diz: o reino está dentro de vós. E Madalena diz: você vê com a mente, não com obediência cega. E os dois foram enterrados. Por quê? Porque ensinavam liberdade. E liberdade dissolve controle. E controle é base de poder. E poder não abre mão de si mesmo voluntariamente. Mas o jarro foi desenterrado. E o texto foi lido. E agora você sabe. E saber exige decisão. Você vai continuar obedecendo por medo? Ou vai começar a reconhecer por verdade? Você vai continuar procurando fora? Ou vai começar a produzir de dentro? Você vai continuar esperando permissão? Ou vai começar a viver liberdade? A decisão é sua, mas a prova está no teste de 10 segundos. Quando você pensa em Deus, o que vem primeiro? Amor ou medo? Se ainda é medo, você tem correntes a quebrar. E Tomé te deu a chave. O reino está dentro. E o que está dentro não pode ser vendido, controlado, mediado ou roubado. Só pode ser reconhecido ou negado. E negar o que está dentro é destruir-se por dentro. E reconhecer o que está dentro é salvar-se por dentro. E salvação por dentro não precisa de estrutura externa. Precisa de coragem interna. E coragem interna começa com uma pergunta honesta: amor ou medo? Responda agora. E a resposta define tudo.